E a China vem ajudando a sustentar a economia da Rússia. Olha só que interessante, né, cara? Joga na tela, Lucão. A China ajuda a sustentar a Rússia. E tá segurando no colo a Rússia? O que vocês acham? É muito louco esse xadrez, né, da geopolítica. É praticamente um tabuleiro mesmo, assim, né? A China tá pesada. E acaba estabelecendo até as novas ordens mundiais, né? Porque fica... Bom, se você casar com a notícia anterior, né? Que... Porque eu falei, tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora. Exatamente. Porque aí tem duas potências que são as maiores do mundo atualmente e cada uma vai puxando para o seu lado. E lógico, né? São interesses econômicos que tem, gigantes que tem por trás disso, né? Então é como se fosse a volta da Guerra Fria, né? Se você parar pra pensar de uma certa forma, assim, se você parar pra pensar, né? E até mesmo, né? O socialismo contra o capitalismo. Exato. É o socialismo chinês, socialismo chinês, exatamente. É um socialismo capitalista, né? Exatamente. Né? Com muita relação, né? Eles têm uma forma de governo muito interessante. O lance aqui, galera, é a Rússia sofreu muito bloqueio, embargo internacional por conta da guerra. E alguns insumos, em qualquer lugar do mundo, no mundo globalizado, você precisa puxar, e a China é um baita de um fornecedor de diversos itens de base, inclusive tecnológicos. A Rússia, você não fica parado. Adriano conhece bem a Rússia também, né? Você colou lá. Mais ou menos, um pouco. Mas o que você acha dessa queda de braço aí, cara, entre... Cara, na realidade você vê que a história se repete, o ciclo se repete. A gente está falando de pandemia que aconteceu 2, 3 anos antes da guerra Rússia e Ucrânia. Então, se a gente olhar um pouco mais para trás, eu posso estar falando uma besteira aqui, mas a gente teve algumas pandemias, não pandemias de ordem mundial, mas a gente teve vaca louca, a gente teve ebola, a gente teve o antraz, lembra do antraz? Que esse sim era um vírus preparado em laboratório. Você abriu uma carta, tinha etc. Ebola, e logo na sequência disso você teve, ou um pouco antes disso, você teve a guerra do Iraque, você tiveram aí N outras guerras, né? Então você vê que o ciclo ele vai se repetindo, né? A história ela vai se repetindo. Agora, esse conflito é interessante para muita, não só para a Rússia, não só para a China. Ele é interessante para outros mercados, né? Ele é muito interessante também para o Oriente Médio. O Catar, por exemplo, é um dos maiores exportadores de gás, né? Então tem gente que no meio de toda essa turbulência, no meio de todo esse conflito geopolítico, uns choram, outros vendem lenço, né? Ou armas. Então, quer dizer, exatamente, tem muita gente com interesse nesse jogo e não só a China, obviamente. E o interessante nesse xadrez é entender que de uns tempos para cá, você pega na Guerra do Golfo, na Guerra do Iraque, as últimas guerras que tiveram antes dessa, você não tinha uma figura tão importante nesse tabuleiro como uma China do tamanho que ela está. Perceba o seguinte, a China ela é um país que tem uma rivalidade de influência com os Estados Unidos e ela, ao mesmo tempo, ela quer a paz, quer, entre aspas, a paz entre Rússia e Ucrânia. Só que, cara, o comércio bilateral entre a Rússia e a China teve recorde. Entendeu? Interessantíssimo. Então, o que acontece? A China é um país oportunista. Por quê? Porque ele não abraça o jogo dos Estados Unidos de entrar nas sanções e também enfraquece o poder do dólar nas commodities. Por quê? Lógico, é negociado em outra moeda agora. Exato. As transações de venda de petróleo, venda de gás, venda de equipamentos e máquinas em Wuhan... qual que é o nome da máquina? O renminbi lá, o yuan, né? Yuan. Cara, foi recorde. Então, assim, a Rússia tá vendendo para a China na moeda chinesa e não mais no dólar. Se você começa a ter um mapa onde o dólar vai começando a perder relevância, cara, será que os Estados Unidos é o centro ainda desse império, digamos, dessa influência? Então, assim... O mundo está se tornando não mais polarizado pelos Estados Unidos. Pelo menos ele já é bipolar. Então, e quem que é o maior credor americano dos Estados Unidos? A China. Interessante, né? É o maior credor. Se ele liquidar amanhã e falar assim, passa aqui, ó, vamos passar a régua na conta. Fecha a conta e... Detonou os Estados Unidos, porque é um PIB
É o PIB de um ano. É um PIB. Então, sabe o que parece às vezes, cara? A China, não sei se vocês têm a mesma impressão, a China e os Estados Unidos, tá ligado aqueles cachorro bravo, cada um do portão? Puta, uma puta de uma latida um pro outro, só que quando abre o portão... Ele fica parado olhando pro outro. Fica balançando o rabinho, tá ligado? Então, assim, eles se estranham, não, tem incidente diplomático aqui, só que, cara, o comércio bilateral tá batendo recorde também.